A nossa querida colega de trabalho, Ana Hickman, falou com exclusividade com a apresentadora Carolina Ferraz do Domingo Espetacular sobre os últimos acontecimentos na vida dela. Ana Hickman quebrou o silêncio e falou com detalhes sobre a agressão que sofreu do marido em São Paulo. E revelou também uma história de violência doméstica por parte do pai. Um relato forte e um desabafo muito corajoso. Balança. Ana Hickman fala pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido dentro de casa. Fiquei com medo dele, com muito medo. Eu comecei a me deparar com grandes mentiras. Minha vida desmoronou. Ela abre o coração e revela com exclusividade um histórico familiar muito difícil desde a infância. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Você acompanha agora uma conversa franca, Bora. com muitos momentos emocionantes e surpreendentes. Ana, eu queria começar a nossa conversa já indo direto ao assunto. Eu queria saber o que de fato aconteceu naquele dia. É difícil reviver algumas coisas, mas agora dá pra falar sem chorar. Já chorei muito, acho que eu já gastei todo o meu estoque de lágrimas e principalmente eu nunca pensei que fosse ter uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Eu já tive alguns episódios na minha vida muito difíceis. Aliás, a minha vida tem sido feita de provações já há bastante tempo. E parece que isso não vai acabar tão cedo. Aquele dia 11, sábado, pouco depois da hora do almoço, eu estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha. É uma conversa sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele está acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. No último dia 11 de novembro, Ana foi à delegacia registrar queixa contra Alexandre por violência doméstica e lesão corporal. Houve, de fato, agressão? Sim. Seu filho presenciou a agressão? A hora que ele fechou a porta no meu braço, não. Mas antes disso, sim. Qual foi o nível da agressão que você sofreu, Ana? Se é possível descrever isso? Lógico que sim. Nós começamos a discutir, ele começou primeiro a reclamar de novo, como eu já tinha feito diversas outras vezes, de que eu não tinha o direito de falar assim com o nosso filho, que a gente não ia perder nada, que a gente não ia mudar de casa, que era tudo uma grande mentira. E que eu era uma louca e que eu tinha que parar com isso, que eu estava traumatizando o nosso menino. E na hora eu olhei e falei assim, para de mentir. A gente precisa preparar o Alezinho, porque muita coisa vai mudar. E eu não posso ser responsável ou me continuar mentindo para ele como você está fazendo, que fez tanto tempo para mim. A gente precisa conversar e prepará-lo, porque mais cedo ou mais tarde mudanças acontecerão. E ele é muito apegado a algumas coisas, eu não quero que ele sofra. E exatamente esse motivo de admitir os problemas que ele não gostou. E isso, a briga começou a ficar mais acalorada, as coisas que ele começou a falar comigo. E nessa, o Alezinho, meu filho, começou a gritar também, pedindo parem de brigar. Porque essas brigas eram constantes dentro de casa. Não foi a primeira briga verbal que nós tivemos. E aí o Alezinho levanta da mesa, ele corre pra piscina. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela vai atrás dele pra acalmá-lo. E aí o Alexandre segue o Alezinho, isso na parte da piscina. Tá vendo o que sua mãe tá fazendo? E continua aquele massacre de falar, sua mãe é louca, ela tem que parar com isso. Alezinho, calma, filho, vem cá. O papai vai conversar com você. Sua mãe tá mentindo, ela é louca. E aquilo, eu falei assim, para com isso, você tá criando mais uma vez uma mentira. Para de mentir pro nosso filho, para de mentir pra mim. E aí sim o negócio começou a esquentar com relação às palavras e tudo mais. Foi aonde eu pedi para essa pessoa levá-lo para a parte de trás da casa, porque nós temos a casa, todo mundo conhece, uma casa que eu já mostrei muito em rede social, enfim.
Família toda reunida aqui A embaixo. casa onde Ana E a vive foto foi fica em Itu, diferente interior de São Paulo. hoje da Foi foto onde da tudo foto. aconteceu. Tem um anexo, que é como se fosse uma segunda casa para toda a nossa equipe. O Alezinho foi levado para lá. O Alexandre voltou para mim, começou a gritar, continuou, os gritos começaram, a briga continuou, me chamando de louca, que eu estava descompensada, que eu estava inventando coisas. E aí eu olhei para ele e falei assim, do jeito que ele veio para cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora, você vai me bater? E nessa, quando eu falei isso, aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio, sim, para me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio para cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. E no que eu me esquivei, eu fui buscar o meu celular, que estava no balcão da churrasqueira logo atrás. Eu me virei, peguei esse celular e falei para ele, se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei isso uma, falei isso duas, falei isso três. E aí ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, pra que eu não deixar. Não sei se ele não estava acreditando que eu fosse fazer isso, mas ele tinha esse hábito de quando ele estava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, eu corri, eu comecei a gritar, pedindo socorro, sim, para quem... A força que eu tinha, eu gritei muito. Eu gritava, socorro! Chama a polícia, 190. Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. E nessa, eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo dele, com muito medo. E a minha cozinha tem uma porta de correr. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar para poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia ter me largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. É a mão que eu estava segurando o celular. Ele fecha a porta exatamente na parte aqui do meu cotovelo. Eu acho que eu estava com a adrenalina e o sangue quente tão forte que na hora eu não senti dor. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim, a Fanny e o Joaquim, latindo muito por conta da briga. Eles não... Como eu já tinha visto o Alexandre gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos, eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço. Ficou bem inchado. Já não conseguia mais ter movimento, eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando, eu vi que ele foi em direção à cozinha, ele gritava assim, larga esse telefone, eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190, foram 3 toques. A policial atendeu do outro lado. Ainda bem que existe 190, porque se eu não tivesse ligado, ele teria passado aquela janela e eu não sei o que teria acontecido. O Alexandre ficou muito alterado. Você acha que a sua relação já era tóxica? Sim. Há muito tempo? Sim. Há bastante tempo. E eu tentei me desvencilhar dessa relação por algumas vezes, mas... As pessoas que estão ao teu redor, elas são convencidas a dizer que você está errada. Que você que está desequilibrada, está trabalhando demais, está cansada... Não, ele tá só te protegendo. Nossa, eu via muito isso. Dias antes, eu achei coisas no escritório que ele não esperava que eu fosse chegar mais cedo. Eu tomei atitudes ali dentro, depois das coisas que começaram a sair dos escritórios de advocacia dos bancos. Quando aquilo saiu, primeiro me machucou muito, eu me senti muito envergonhada. Falei, gente, eu trabalhei a minha vida toda, eu vim do nada, vim da roça, eu construí isso tudo, eu nunca devi nada pra ninguém. E agora eu tô devendo pra banco. Poxa vida, isso tá fácil de resolver. Por que tá chegando até aqui? Qual é? Não é vergonha alguma vender uma casa, um apartamento. Resolve. Agora, não fica nisso. Só que eu comecei a achar mais coisas. E foi aí que ele não gostou. E foi aí que eu mexi onde eu não devia. Você pode revelar que coisas são essas, Ana? Eu ainda não posso entrar em detalhes, porque a investigação toda está correndo sob sigilo. O que eu posso dizer é que sim, teve uma quinta-feira, a quinta-feira que antecedeu essa situação toda, essa agressão dentro da minha casa, eu encontrei documentos, eu encontrei
cheques, eu encontrei muita coisa que... Algumas, quando eu olhei, eu não consegui identificar para que serviam, se eram lícitas ou ilícitas. Assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas. Valores que eu me deparei, eu falei, não é possível. Se isso aqui passou por aqui, por que tudo isso está acontecendo? E aonde está isso? Onde foi parar esse dinheiro? E isso foi só o começo. E quando eu o questionei, o que é isso? Você não vai me explicar? Foi a primeira vez que ele começou a ficar bem agressivo comigo. A emoção é grande quando ela relembra da própria história de vida. Ana faz revelações surpreendentes. O meu pai, todo mundo sempre me questionou porque meu pai nunca apareceu do meu lado. Porque meu pai era um agressor. Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu carreguei minha mãe por algumas vezes para o hospital. Essa marca que eu tenho na minha mão foi meu pai que me deu. Por isso que eu jurei que nenhum homem me tocaria para fazer isso. Só que eu permiti ser ferida e abusada de outra forma. A família dela enfrentava a violência doméstica na figura do pai. Eu sou menina de interior, nasci na cidade de Santa Cruz do Sul, que aliás tem muito orgulho, Rio Grande do Sul. Eu sou a mais velha de casa, mais velha de 4 irmãos. Era muito difícil como criança ter todo mundo falando o quanto meu pai era ruim, era agressivo, batia na minha mãe, o quanto ele era cruel, ruim. Até o dia que eu cheguei pro meu avô e falei assim, vô, não fala mais isso pra mim que machuca. Eu sei que ele é assim. Ana confirma a separação do marido. Ela entrou com pedido de divórcio na última quarta-feira. Vocês estão se divorciando de fato? Sim. Você já deu entrada? Muita gente achou que eu tava quieta desse jeito porque eu ia voltar atrás. Não. Você já deu entrada? Pela Maria da Penha. Como tá seu filho, Ana? Chora muito. Muito. Eu não vou falar nada pro meu filho porque eu quero que ele, quando crescer, tire suas próprias conclusões e não tenha as mesmas feridas que eu tenho, que eu carrego. Ele não sabe que eu tô aqui gravando essa entrevista com você, mas é engraçado que ele chegou e ele veio do quarto dele, ele trouxe 2 carrinhos pra minha mão, os favoritos dele, falou assim, ó, toma, mamãe, é pra te dar sorte hoje. Ele sabe que vocês estão se separando, mas ele não sabe o motivo exatamente. Ele sabe que o pai e a mãe não podem mais ficar juntos. O advogado de Alexandre Corrêa enviou uma nota de defesa. Declarou que o empresário não possui arma de fogo e que nunca agrediu ou ameaçou Ana Hickman em 25 anos de casamento. Disse ainda que a inocência de Alexandre será comprovada ao final do processo e que o filho deles é a única vítima deste episódio conjugal. A defesa também nos enviou uma certidão de antecedentes criminais de Alexandre, mostrando que não existe nenhum registro contra ele. Essas são as imagens do raio-x do cotovelo esquerdo de Ana Hickman. O laudo confirmou que a apresentadora sofreu lesões corporais leves. Eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro, mas se a minha coragem servir pelo menos para que outra também se encoraje para parar com isso, para dar um basta, eu já vou ficar feliz. Ninguém merece ser torturada de nenhuma forma. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. Eu dei poder para esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade e a gente estava junto, e ele falou assim, eu não sou nada, todo mundo fica falando que eu tô às suas custas. Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo. E aí começamos a nossa história juntos e construímos. E aí chegamos aonde chegamos. E por ironia do destino, uma causa que eu sempre apoiei, que é a causa da mulher, não é de hoje. Eu tive que sentir na pele e saber que eu também fui vítima, para me dar mais vontade ainda de querer apoiar as outras e continuar lutando por isso. Eu queria muito que esse pesadelo acabasse logo, mas eu sei que não vai.
Eu ainda vou contar um outro final dessa história. Obrigada mesmo. Obrigada. Essas mãos e um abraço que você, Ana Hickman, sinta que nós também estamos te abraçando, estamos do seu lado e do lado de todas as mulheres que são de alguma forma agredidas, porque a agressão não é só física, não. Pode ser psicológica, pode ser financeira. A violência contra a mulher está em várias áreas e os homens que fazem isso, se aproveitam desta fragilidade feminina, encontram na Ana, como em outras mulheres, a força para dizer basta, comandante Diógenes Lucas. Receba meu abraço fraterno, Ana Hickman, pela sua coragem. Em seu nome, eu abraço também todas as mulheres que são vítimas da violência dos homens. E nós continuaremos aqui, William Leite, nessa batalha constante, diária, de pôr na cadeia, de levar responsabilidade até o dia que isso terminar. A nossa luta não para. Os números, eles são impressionantes e a cada dia aumentam, porque as mulheres têm coragem de denunciar, Gardinali. Exatamente. E você, mulher vítima de violência doméstica, denuncie, não permaneça calada.